Bem-vindos às conversas da diáspora. Continuamos semanalmente a percorrer, a visitar e a conhecer as 16 casas dos Açores espalhadas pelo mundo. Todas as segundas-feiras já aqui estivemos, respectivamente, nas casas dos Açores de Lisboa, do Rio de Janeiro, da Califórnia, do Quebec, do Norte, de São Paulo, da Bahia, do Ontário. Desta vez, esta semana, estamos em direto com a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, com sede na cidade de Fall River, na costa leste dos Estados Unidos da América. Esta instituição foi fundada em 1982, então como Casa dos Açores do estado de Rhode Island, por um grupo de açorianos liderado pelo então senador John Correia. Depois, em 1990, a Casa dos Açores alterou a sua designação e ampliou a sua abrangência de Casa dos Açores do estado de Rhode Island para Casa dos Açores da Nova Inglaterra, incluindo agora uma área geográfica imensa, que envolve 6 estados dos Estados Unidos da América. O seu primeiro presidente desta nova fase foi Paulo Petencourt, sucedido, respectivamente, por José Soares, João Luís Morgado Pacheco, João Carlos Tavares, Mariano Alves, Mário Ventura, Nélia Alves Guimarães e, atualmente, desde 2018, Francisco Viveiros, que é exatamente o nosso primeiro convidado. Boa tarde, caro Presidente Francisco Viveiros, bem-vindo às Conversas da Diáspora. Boa tarde, Sr. Diretor, e permita-me que, antes de mais, cumprimento de uma... aquele abraço açoriano, aquele abraço que é tão nosso. Um abraço açoriano que sabe sempre bem, mas especialmente bem, numa altura em que, infelizmente, não podemos estar presencialmente uns com os outros. Ainda bem que vamos recorrendo a essas alternativas que são as novas tecnologias da comunicação. Habitualmente, antes de conhecermos a instituição, é bom conhecermos primeiro o seu presidente. No caso de Francisco Viveiros, sei que nasceu aqui, nos Açores, na Ilha de São Miguel, no concelho de Ponta Delgada, na cidade de Ponta Delgada, na freguesia de São José, para ser ainda mais preciso, que emigrou para os Estados Unidos, que reside em Fall River, que é empresário, mas além disso fala-nos um pouco desse seu trajeto migratório, certamente comum a milhares e milhares de açorianos que nasceram aqui e agora vivem aí. É verdade, o meu trajeto até não é tão comum com a nossa imigração em termos genéricos. Realmente nasci em São José e não no hospital, portanto sou mesmo um nascido na freguesia de São José e nasci em casa ainda, portanto não sou de São José por ter nascido no hospital. E a minha particularidade, sou um pouco diferente de todos os outros imigrantes, porque sou um imigrante recente, portanto só vim para os Estados Unidos em 2006, portanto há muito pouco tempo. Migrei primeiro para o continente, onde residi na Figueira da Foz durante 22 anos, por força do meu primeiro casamento, e comecei a vir aqui aos Estados Unidos na década de 80, mais precisamente em 1981, como vendedor de orivesaria. Eu levei 25 anos a correr aqui a toda esta área, mesmo a área de New York, o Canadá, a Califórnia, como vendedor. E foi realmente em 2006, cansado de tanta viagem de avião, que desisti das viagens comerciais e apareceu-me a oportunidade de adquirir uma orivesaria aqui em Fall River e pronto, emigrei em 2006 e cá estou. Muito bem. Uma história diferente tem o nosso segundo convidado desta semana. Chama-se Michael Benevides, é vice-presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, também desde 2018. Tal como o presidente, ele também é empresário. Tal como o presidente, ele também é da Ilha de São Miguel, do concelho de Ponta Delgada, mas creio que da freguesia da Candelária. Tem, contudo, uma história de imigração que é diferente da do Francisco. Boa tarde, Michael Benevides. Como é que nasceu aqui e creio que muito cedo
chegou a Fall River? Portanto, nasci nos Açores e os meus pais emigraram. Portanto, nasci em 77 e emigramos em 79. Vim para cá com 2 anos. Portanto, praticamente fui criado nos Estados Unidos, mas sempre numa casa muito portuguesa, muito tradicional, muito típica dos imigrantes desta zona. Portanto, o meu upbringing, vamos dizer, foi um upbringing típico desta zona de Fall River, com muitos alunos na escola com a mesma experiência. Portanto, é um pouco diferente do Francisco. É verdade. O caso do presidente Francisco Viveiros é um imigrante relativamente recente. O caso do vice-presidente Michael Benevides, de outra geração, foi praticamente bebê ainda para Fall River e, portanto, tem uma vida inteiramente americana. E como é que se dá, então, a sua aproximação à Casa dos Açores? Primeiro à cultura açoriana em geral, presumo que ainda na casa dos vossos pais, e depois, mais recentemente, à Casa dos Açores propriamente dita. Sim, Michael, pronto. Sim, eu sempre fui muito orgulhoso de ser português. Portanto, quando era jovem, eu tive a felicidade de visitar os Açores, não muitas vezes, mas umas 2 vezes como criança, e essas viagens marcaram-me. Eu reforcei o meu amor para os Açores. Essas 2 viagens que eu lembro-me bem ainda. Eu tinha uma viagem com 14 anos quando eu fui aos Açores, que foi uma viagem para mim que marcou-me para o resto da vida. Eu fiquei impressionado, fiquei muito mais entusiasmado para a minha cultura. Portanto, e além disso, tem regressado aqui com alguma comunidade açoriana. Sim, agora é raro o ano que não veio aos Açores. Portanto, agora temos casa, o meu pai felizmente temos uma casa em Candelária, uma casa de família, mas eu costumo passar lá, pelo menos uma vez por ano eu passo lá uns dias. Portanto, eu sou um grande fã e um embaixador dos Açores. Muito bem. Resta saber, agora aqui com o presidente Francisco Viveiros, se esses 2 casos são de alguma forma paradigmáticos do atual quadro social da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Ou seja, a vossa instituição atualmente, de entre os seus sócios, tanto consegue envolver imigrantes recentes, de primeira geração, e aqueles que ainda nasceram aqui ou já nasceram aí filhos ou netos de açorianos. Como é que se caracteriza atualmente o grupo de associados da Casa da Nova Inglaterra? Essencialmente são associados já de primeira geração que têm bastante idade. Portanto, é uma característica que eu penso que é comum aqui a toda a América do Norte, em que o sentimento de saudade faz com que as pessoas de mais idade é que se chegam principalmente às associações. Claro que nós, como dirigentes associativos, estamos a lutar, e isso não só na Casa dos Açores, é todas as associações, estamos a lutar para trazer as segundas e terceiras gerações, ou mesmo as primeiras gerações, que é o meu caso e o caso do Michael, portanto, as gerações mais jovens para as nossas associações. Não é fácil, é uma tarefa muito difícil, mas realmente, portanto, quer com a direção, com a presidente anterior, que foi a Nélia Alves Guimarães, quer comigo, nós tentamos sempre trazer juventude, nem sempre se consegue, nem sempre eles conseguem fazer o mandato tudo, mas vamos lutando e vamos cada vez mais trazendo juventude para que junto de nós tenhamos a garantia de que as associações e a Casa dos Açores em particular, que tenha futuro e que continue. Essencialmente, é por isso que nós lutamos. O Francisco Viveiros preside a Casa desde 2008, mas já estava ligado a ela e, em especial, à sua direção em anos anteriores. Como é que tem sido, em traços gerais, a atividade normal da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, carinhosamente apelidado como CANI, em condições normais, que não agora esta fase da pandemia, que infelizmente não nos serve de exemplo? Eu estou ligado à Casa dos Açores, portanto, por convite da Nélia, entrei diretamente para vice-presidente e depois fui tesoureiro, e quando a Nélia regressou aos Açores, onde está a residir atualmente, portanto, não apareceu mais lista nenhuma e eu vi-me obrigado, quase obrigado, mas também foi com muito gosto e por força de minha esposa, a assumir a presidência da Casa dos Açores.
e, portanto, estou desde 2012 ligado à casa. E posso dividir as nossas atividades em 3 características, 3 alturas. Foi a altura da Nélia, em que nós tivemos bastantes facilidades, quer financeiras, porque tínhamos uma funcionária permanente, nós éramos loja RIAC, e sem dúvida, portanto, ter a porta sempre aberta e uma funcionária, estamos numa zona nobre da cidade de Fall River, muito próxima do tribunal e do centro da cidade, e sem dúvida nenhuma que isso trazia que muitos açorianos entrassem na nossa casa e pedissem ajuda para tratar de diversos documentos ou pedir informações, inclusive informações turísticas. Também nessa altura nós tínhamos um apoio que era essencial, que era o apoio da Azores Airlines, e que nos permitia que houvesse um intercâmbio de gente de cá aqui e aos Açores com o apoio das Azores Airlines, ou vice-versa, gente dos Açores que vinha cá para lançamentos de livros, etc. Porque atendendo ao sítio onde nós estamos implantados, não nos cabe a nós ter atividades que são comuns às nossas congêneres, por exemplo, do Brasil, ter grupos folclóricos ou grupos de futebol. Nós não podemos ter porque temos dezenas e dezenas de associações à nossa volta que têm tudo isso. Nós tínhamos que apostar mais na parte cultural. É claro que com a perca desses apoios, quer financeiros, quer por parte das Azores Airlines, limitou-nos muito. E foi exatamente com a minha entrada para presidente em que me senti muito limitado nas nossas atividades. Agora, mais recentemente, quando tivemos a pandemia, e daí pelo fato de eu estar em gestão, porque já devíamos ter feito uma Assembleia Geral, já devíamos ter convocado novas eleições, e sem dúvida nenhuma que estamos completamente limitados. Agora as coisas estão um bocadinho melhores, já podemos começar a reunir. Então ontem estive a dar um apoio à comunidade aqui na sede, com um mínimo de pessoas presentes. Portanto, tudo mudou, tudo é diferente, tudo está diferente neste momento. Mas sendo que a situação atual da pandemia, infelizmente, ainda durará durante algum tempo, costumo dizer que o que temos de mais certo é a incerteza da sua evolução. Até que ponto a Casa dos Açores se sente obrigada a reinventar-se, a adaptar-se a essas novas circunstâncias para manter de alguma forma a sua atividade, tanto quanto possível, e sobretudo o seu contato com os seus associados? Nós tentamos e estamos a ver o que as nossas casas irmãs no resto do mundo está a fazer, só que realmente atendendo à idade dos nossos associados e que são um pouco info e excluídos, torna-se extremamente difícil chegar aos nossos associados. Temos sim mais que apostar na divulgação da casa e das atividades e dos Açores principalmente, porque uma das nossas funções é divulgar a nossa terra para pessoas que não são propriamente nossas associadas. Porque para chegar aos nossos associados, e para lhes dar um exemplo, por exemplo, correspondência, pagamento de cotas, muitas das vezes nós não podemos fazer informaticamente. Nós ainda temos que recorrer ao envelope e ao selo, porque de outra maneira nós não conseguimos lá chegar. Agora, é claro que ao ir buscar o Michael para vice-presidente, ele que já tinha algumas ideias de chegar e depois atendendo aos anos que ele aqui vive, o facto de ter estudado aqui, dominar muito bem a língua inglesa e os contactos que tem, sem dúvida nenhuma que foi extremamente positivo, porque estamos a ir para um outro campo e ele é responsável por este sector, que foi a criação do Fabric Arts Festival, que não é propriamente um festival dirigido à comunidade portuguesa e açoriana, principalmente primeira geração, mas sim aos de segunda e terceira geração, ou mesmo à juventude americana, que desde aqui até Boston e meios de comunicação social, com grande tiragem, como o Boston Globe, etc., têm feito uma projeção enorme deste festival, que é um pontapé nas consciências. E quando eu digo um pontapé nas consciências, é, por exemplo, dar um exemplo, já em plena pandemia, de ter feito a segunda edição o ano passado, que foram filmes projetados, documentários projetados nas paredes da Câmara Municipal, em que tivemos, por exemplo, um fado bicha,
que é sem dúvida um pontapé nas consciências da nossa comunidade e mesmo da comunidade americana que está à nossa volta. Claro, também foi projetado nas paredes da Câmara Municipal o nosso Rafael Carvalho com a Viola da Terra, claro, a Viola da Terra de São Miguel, a Viola da Terra da Terceira, por exemplo, que já foi como produto de qualidade, como produto cultural de qualidade, que foi condecorado no Rio Grande do Sul, quando nós tivemos o Conselho Mundial lá, e que, sem dúvida nenhuma, é uma maneira de mostrar a nossa cultura, quer açoriana, quer portuguesa, e que Portugal é um país moderno. Os Açores são uma região moderna e é uma região e um país em desenvolvimento. Essa é uma questão importante e, aliás, podemos agora regressar à conversa com o vice-presidente Michael de Benevides. O Fabric Art Festival é, de facto, uma iniciativa da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, creio que com algumas parcerias aqui na região, designadamente o Festival de Walk and Talk, mas tem o mérito, como bem disse o presidente Francisco Viveiros, de mostrar também os Açores contemporâneos, as novas tendências da nossa cultura e não apenas a cultura popular e tradicional. São esses os objetivos, Michael? De que forma eles têm sido concretizados e até onde é que gostariam de ir com essa nova ideia? Que eu acho que está a cativar a juventude luso-descendente, por exemplo, não só de Fall River, mas do estado de Massachusetts, de uma forma geral. Sim. Para já, o projeto tem muito a ver com os Açores, portanto, foi inspirado das coisas que tem visto nos Açores, o contemporary, a cena de arte contemporânea que existe nos Açores, que o Walk and Talk tem divulgado bem, e também do Tremor, com o António Pedro Lopes também faz parte do Tremor, e pronto, quando eu viajava para os Açores havia algo diferente, havia assim, no ar havia um contemporary que existia nos Açores que não existia na diáspora. Portanto, isto foi uma maneira de tentar captar esta energia que existia nos Açores que ainda não existia na comunidade. Portanto, começamos essa conversa, eu comecei a conversa há uns anos atrás com o Jesse, com o António e a Sofia, para tentar tentar criar um projeto semelhante ao projeto deles, mas não podia ser um projeto como o deles, né? Tinha que haver um DNA Fall River, né? Portanto, os nossos parceiros vieram cá várias vezes para estudar a diáspora, né? Bem dizer, ver o que é Fall River, o que é que faz Fall River, o que é que pertence a Fall River, para criar um projeto como diz isso, conhecesse com Fall River, né? Portanto, eu acho que é um projeto muito interessante, é um projeto que, como o Francisco disse, consegue captar as segundas, terceira geração de imigrantes, mas não só. E é um projeto que as pessoas, quando vêm ao festival, fiquem logo impressionantes e querem saber mais, querem conhecer mais deste Portugal contemporary, contemporâneo. Portanto, eu acho que é um projeto que tem muitas pernas para andar, ainda tem muito espaço, e de ano para ano cresce, e estamos a imprensa também está a reparar, já notou que estamos a fazer aqui algo diferente, e este formato é único, este festival com parceiros açorianos, mas não só, apresentar Portugal contemporâneo, a diáspora, e acho que nunca foi feito dessa projeção, desta dimensão. E é por aí. E é por aí que temos que continuar, certamente, sem descurar as primeiras gerações, temos que saber agarrar, atrair, motivar e envolver os seus filhos, os seus netos, para não se perder essa ligação identitária à cultura dos Açores. E isso é tanto mais importante numa área geográfica tão representativa da diáspora açoriana como é a Nova Inglaterra. Sabemos que milhares e milhares de açorianos sempre estiveram e continuam aí residentes. São resultado das duas diferentes vagas da imigração açoriana para os Estados Unidos,
a primeira vaga ali por volta de 1870 até 1920, em boa verdade para corresponder a necessidades locais de emprego de mão de obra barata. A segunda vaga aí por volta de 1960, já em resultado da erupção do vulcão dos Capelinhos, e aí graças à administração do presidente John Kennedy, em ambas as vagas migratórias dos Açores para a costa leste dos Estados Unidos, foi possível somar um sem número de açorianos e açor-descendentes. Os números mais recentes apontam para cerca de 311 mil portugueses e luso-descendentes só no estado de Massachusetts, cerca de 4,4% da sua população global, e, por exemplo, no caso do estado de Rhode Island, conta com mais de 100 mil portugueses e luso-descendentes, 10% da população total do mais pequeno estado da América do Norte. Como sabemos, a grande maioria dos imigrantes portugueses é proveniente do arquipélago dos Açores, no caso da costa leste dos Estados Unidos até é especialmente das ilhas de São Miguel e de Santa Maria, mas não só, e portanto aqui resulta que nós temos uma comunidade numericamente importantíssima na costa leste dos Estados Unidos. E temos, Francisco Viveiros, uma Casa dos Açores, que é caso único, ao contrário das outras, não representa apenas um estado ou uma província. Ela representa toda a grande área geográfica da Nova Inglaterra, que corresponde, como se sabe, a 6. Isso é certamente um grande desafio, também uma dificuldade. Como é que se resolve a tentativa de tentar abarcar, envolver e motivar os açorianos que estão dispersos por toda a grande área da Nova Inglaterra em torno de uma única instituição, que é a CANI? É um desafio enorme que penso que não tem sido conseguido durante estes 30 anos da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. É muito difícil porque atendendo a que nestes 6 estados temos açorianos em todos eles, é praticamente impossível a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, com os meios que tem, conseguir chegar a estes 6 estados e estes açorianos. Porque uma das características da imigração aqui para esta área, para a Nova Inglaterra, é exatamente a divisão por ilhas e inclusive chega a ser por freguesias. Fall River, pronto, é bastante característico, não é? Podemos dizer que a maior parte vem de São Miguel, mas depois dividem-se por freguesias, porque vinham por cartas de chamada, e quando nós se tentamos encontrar alguém, por exemplo, da zona da Água Retorta, já sabemos que reside ali à volta da Bedford Street, ou se são de São Vicente Ferreira, das Capelas, ou de Santo António, da Bretanha, tem que estar no norte de Fall River, ou se nós procuramos alguém de Rabo de Peixe, tem que estar à volta da Columbia Street, ou então está no estado de Rhode Island, na zona de Warwick. Portanto, há uma divisão enorme. Por exemplo, agentes da Terceira têm que estar em Tântano, têm que estar em Somerville, têm que estar em Lowell. E isto é um desafio enorme para a Casa dos Açores. Desde que eu sou presidente, portanto, eu tenho acompanhado e tenho mostrado um pouco, tenho levado um pouco da Casa dos Açores com a minha presença em alguns eventos, uns quando sou convidado, outros faço-me de convidado, mas principalmente quando vinha o... Não sei caso ainda não veio por causa da pandemia, mas quando vinha algum membro do governo regional, algum secretário, ou o ex-diretor regional, a quem endereço também o meu abraço de amizade, o Dr. Paulo Teves, quando ali à aula, à universidade, eu acompanhava, ia às exposições que eram inauguradas e assim também mostrava um pouco da Casa dos Açores, marcando a minha presença. Outra maneira, portanto, é aquela mais próxima que eu tenho, é envolver a Casa dos Açores, eu tentar pertencer ao board de diversas associações, da Universidade de Massachusetts em Dartmouth, ou do próprio consulado em New Bedford, e tentar transmitir um pouco das preocupações que nós, açorianos, sentimos aqui na nossa área. É também abrir a porta, como já foi feito aqui da Casa dos Açores, e trazer a doutora Shelley Pires, portanto, a nossa cônsul
de New Bedford, trazer à Casa dos Açores para fazer serviço aqui, para junto dos mais idosos que têm dificuldade em New Bedford, fazer as presenças de vida que foram feitas aqui também na Casa dos Açores, e falando com todas essas entidades que vamos tentando trabalhar em conjunto e, acima de tudo, servir a comunidade. Isso significa que, por exemplo, em algumas iniciativas que possam promover, como o Fabric Art Festival de que falava o Michael Benevides, e agora retomo a conversa com o vice-presidente, não se exclui a hipótese de algumas dessas iniciativas poderem ser realizadas não apenas na cidade de Fall River, mas noutras áreas da Nova Inglaterra? Sim, aliás eu vou falar um pouco pelo Michael, mas eu acho que desde o início nós estamos com esta ideia, até porque nós temos um apoio por exemplo, de uma das instituições que nos apoia muito, que é a South Coast Foundation, que fica em New Bedford, e já se falou, também faz lá algumas atividades, mas diferentes das nossas, e já se falou em abrir um pouco o festival em outras cidades. O Michael faz atividades mais à porta fechada, digamos, por exemplo, na Brown, são apresentados projetos na Brown. Falta-nos um pouco, porque nós vamos na segunda edição, falta-nos um pouco mais de edições, porque de edição para edição, portanto, nota-se uma maior ousadia, também por força do conhecimento e da exigência das próprias instituições, para que nós possamos abrir mais o festival em outras cidades. Nós estamos a pensar só em ficar em Fall River. Claro que Fall River é aquela cidade icónica, né? É aquela cidade também que nos apoia, e o próprio Fabric, uma das funções do Fabric também é dar algo em troca à própria cidade. Daí o fato de haver murais que foram pintados pelo Fabric, que estão na cidade, ficam permanentemente aqui. Na última edição, já bastante limitados por causa da pandemia, foi inaugurado um museu contemporâneo para a altura do Fabric e com o apoio do Fabric, em que estão exposições de artistas e de peças contemporâneas, inclusive com artistas de descendência açoriana que vivem em Nova Iorque e que vieram cá acima fazer as suas exposições. Mas também o Fabric também passa, porque, por exemplo, na primeira edição, de pegar em 3 filarmónicas aqui da cidade e pô-las a tocar na rua todas ao mesmo tempo, não é? Com as mesmas peças. Portanto, todos os instrumentos, não vou dizer o nome dos instrumentos, porque eu não percebo de música, mas todos os instrumentos da mesma categoria, todos juntos, os 3 maestros na frente, em que um é que era mais responsável, mas todos juntos, a direção das 3 misturadas umas com as outras, e sem dúvida nenhuma que isso é extremamente positivo, porque também quebra um bocadinho aquela individualidade que existe entre instituições, e isto faz com que possam trabalhar todos juntos, não é? Que é agora que recuperamos o vice-presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, o Michael Benevides, enquanto dirigente de uma geração diferente, suficientemente integrado na própria sociedade americana, como é que vê o futuro de uma instituição como a Casa dos Açores? O que é preciso continuarmos a fazer para que ela continue viva e bem viva junto dos mais novos, por exemplo? Sim, por exemplo, eu acho que o que estamos a fazer agora com o Fabric é um bom exemplo do que é necessário fazer para tentar adquirir audiências novas, né? Pronto, peço desculpa de ser desligado de onde agora, mas eu também queria dizer que já fizemos também parceria com a RISD, que é uma escola muito importante aqui de arte, em Providence. No primeiro ano eles foram um patrocinador do festival e eles ficaram encantados com o festival e até já mandaram alunos para os Açores para um intercâmbio. E além disso, também em New Bedford, estamos a falar agora fazer um projeto em New Bedford que é tentar pintar um mural em New Bedford, também faz parte do Fabric. Portanto, é para dizer que Fabric ainda só existe em Fall River, em termos de festival, mas que já está a tentar se integrar noutras partes de Nova Inglaterra. Muito bem, no fundo é deixar uma marca
deixaram a marca dos Açores na sociedade americana. E por falar em marca, até porque já atingimos, infelizmente, o tempo limite previsto para a nossa conversa, pergunto ao presidente Francisco Viveiros que marca é que gostaria de deixar da sua presidência quando um dia deixar a CANI. Bem, um dos meus maiores sonhos, e penso que dos antigos presidentes também, seria nós termos uma sede própria. Sem dúvida nenhuma, porque se nós tivéssemos uma sede própria, claro que muito mais poderíamos fazer e não estarmos limitados ao espaço que temos. Estamos numa zona nobre, como já disse há pouco, mas falta-nos a possibilidade de nós, ao termos uma sede própria, também termos rentabilidade financeira própria. E isso passa também por alugar salas, como também faz o Montreal, e nós temos essa capacidade financeira. Nós não temos. Talvez somos, salvo erro, a única casa do Conselho Mundial das Casas dos Açores que não tem sede, e estamos bastante limitados. Claro que temos que recorrer sempre, quer quando queremos fazer alguma atividade que envolve jantar ou espetáculos, a irmos ao exterior, mas infelizmente até há pouco tempo ainda se conseguiam salas a bom preço ou salas a custo zero. Mesmo em termos de publicidade, de rádios, televisão, jornais, nós conseguíamos publicitar os nossos eventos a custo zero. Infelizmente a capacidade financeira, todas essas instituições também está mais limitada e hoje torna-se extremamente difícil fazermos uma atividade e depois no fim dá-nos tanto trabalho e o lucro é praticamente nenhum. De maneira que nós chegamos a fazer atividades que não têm propriamente nada a ver com a Casa dos Açores, mas é mesmo para fazer dinheiro. Ou viajas em Nova Iorque, ou viajas ao Maine com almoço de lagosta, só para vender bilhetes de autocarro e fazer dinheiro. Né? E esse dinheiro depois serve para, desde mandar barris para os Açores para gente carenciada, porque temos uma diretora extremamente ativa a fazer essas obras de solidariedade, os cabazes que se fazem pelo Natal, os cabazes que se fazem pelo Thanksgiving, os que se fez agora pela Páscoa, porque realmente nós estamos nos Estados Unidos, mas há parte da nossa comunidade que também tem necessidades, tal e qual como existe nos Açores. É verdade. Não há dúvida que são muitos os desafios que se colocam a qualquer casa dos Açores, também é esta da Nova Inglaterra, mas continuaremos sempre a contar com o empenhamento da nossa comunidade e, neste caso, dos seus dirigentes, para levarem este barco a bom porto, como se diria, nas nossas ilhas. Infelizmente o tempo esgotou-se. Quero agradecer a vossa disponibilidade, o interesse da nossa conversa, todos aqueles que nos acompanharam mais uma vez esta semana, em especial à equipa de comunicação da Direção Regional das Comunidades, que assegurou tecnicamente esta nossa conversa, esta semana na pessoa da nossa colega Elisa Costa. Na próxima semana, segunda-feira, cá estaremos, como sempre, desta vez com outra casa dos Açores, a Casa dos Açores do Winnipeg, na província de Manitoba, no Canadá, e vamos terminar, como habitualmente, com a mensagem oficial do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, o Dr. Artur Lima, que se junta também ele à nossa conversa para deixar aqui uma mensagem à nossa diáspora. Francisco Viveiros, Michael Rodrigues, muito obrigado pela vossa colaboração, continuação de um bom trabalho e haja saúde para todos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Com o maior gosto que dirijo uma saudação especial a todos os presidentes das Casas dos Açores, enaltecendo o vosso serviço abnegado à nossa região e às nossas gentes. A iniciativa Conversas da Diáspora, promovida pela Vice-Presidência do Governo, através da Direção Regional das Comunidades, tem o mérito de, perante o contexto pandémico, nos obriga a permanecer distantes e garantir que a ligação entre os Açores e a sua diáspora não se perde, mesmo perante as adversidades. Com esta iniciativa, valorizamos e damos a conhecer as Casas dos Açores, que com dinamismo e espírito de missão reforçam os laços com as comunidades, preservam os nossos usos e costumes e mantêm viva a solidariedade no mundo. Deixo a todos os dirigentes e associados e amigos das nossas casas uma mensagem de muita estima e consideração pelo que têm feito pela nossa terra comum. Faço votos para que a pandemia não seja futuramente um entrave ao nosso reencontro. Um grande abraço,
com saudade e até breve, presencialmente, numa das nossas casas dos Açores.